Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Encontros esses que tentam abordar os pontos fundamentais, os pontos centrais da proposta de trabalho da Escola Espiritual Moderna. O tema de hoje aborda um desses pontos fundamentais, um desses pontos que poderíamos denominar de 5 fundamentos principais da escola, que é o caminho daquele que se propõe a transformar a si mesmo. E o título desse nosso encontro é extremamente sugestivo em relação a isso. Ele diz: não siga um caminho, seja um caminho. Seja o próprio caminho. A imagem que nós escolhemos para divulgar esse encontro hoje, na nossa página do Facebook, indica um homem esculpindo a si mesmo. Um homem transformando a si mesmo nesse caminho de transformação. E nós gostaríamos de fazer uma breve introdução, fazendo a distinção entre essas duas ideias que abordam caminho. Seguir um caminho ou ser um caminho. Muito daquilo que nós pensamos a respeito de um caminho espiritual ainda coloca essa questão fora de nós mesmos. É por isso que nós tentamos ser instigantes em relação ao título dessa palestra e convidar vocês a essa reflexão. Puxa, o buscador da verdade, tudo aquilo que ele quer, de fato, não é seguir um caminho. Mas, amigos, principalmente nos tempos em que nós vivemos, tempos de uma transformação aceleradíssima da humanidade, se nós não nos convertermos nesse próprio caminho, esse caminho ainda estará fora de nós e, portanto, ele não será verdadeiro. Que aspectos que nós podemos compreender e olhar desse caminho, aparentemente o caminho da verdade, o caminho da transformação, o caminho da grande mudança do ser humano e da humanidade, mas que ainda colocam essas questões fora de nós. Nós temos essa imagem tão poderosa da mitologia grega, da carruagem de Apolo, da carruagem do deus solar, que é puxada por 4 cavalos. Essa carruagem representa o ser humano original. E esses 4 cavalos são o pensar, o querer, o sentir e o agir. Essas são as 4 grandes capacidades humanas. E o buscador da verdade, quando encontra a verdade, é tocado por ela, tenta trilhar esse caminho através das suas capacidades humanas, do seu pensar, do seu querer, do seu sentir e do seu agir. E pode colocar a questão do caminho espiritual nos seguintes termos. Em relação ao seu pensar, ele pode acreditar que trilhar o caminho espiritual é o acúmulo de conhecimento. O ensinamento universal, disponível para toda a humanidade, revela verdades extremamente profundas. Ele pode se tornar algo extremamente encantador. Ele pode enamorar a pessoa dele. E o buscador da verdade, quando a encontra, pode acreditar que o acúmulo de conhecimentos é algo extremamente importante. Mas, amigos, o ensinamento universal é um tipo de conhecimento que só funciona quando é colocado na prática. E todo o acúmulo, todo o conhecimento de todos os aspectos da doutrina ou do ensinamento universal, quando não se transformam em algo que nos modifica concretamente, eles se tornam um peso quase insuportável. Então, seguir o caminho pelo acúmulo de conhecimentos não é uma alternativa viável para uma transformação efetiva do ser humano.
Uma segunda maneira de olhar para essa questão seria através da vontade. A vontade humana é o poder mais dinâmico, é o comando mais poderoso do qual o ser humano dispõe. A vontade humana, quando aplicada a esse caminho espiritual, pode levar o ser humano à busca do acúmulo de poderes, de faculdades, das capacidades ocultas, que podem ser treinadas através de exercícios, de práticas e assim por diante. Porém, quando nós buscamos esse caminho com base nesse treino, na tentativa de acúmulo de faculdades, o que vai ocorrer? Vamos terminar por fortalecer ainda mais a nossa estrutura egocêntrica. Teremos um eu treinado, um eu extremamente forte, poderoso. Teremos uma muralha ainda mais forte nos separando o nosso ser de um lado e o ser eterno e imutável de outro. Então, por mais sedutor que seja essa abordagem, mais sedutora que seja essa abordagem, ela também é uma abordagem exterior e ela também nos leva por alamedas talvez muito interessantes, muito encantadoras, mas que nos afastam do objetivo original. A terceira capacidade humana é o sentir. Quantos que buscam a verdade não anelam profundamente por sentir essa verdade, sentir o divino, perceber a eternidade. Mas, amigos, com muita sobriedade, como uma consciência tridimensional como a nossa pode servir de base para a percepção do transcendente. Quando nós nos colocamos dessa maneira, quando nós nos abrimos a esse tipo de coisa, o que vai ocorrer conosco, em realidade, é que nós vamos ficar sensíveis ao mundo invisível. Mas esse mundo invisível é um mundo transcendente? Muito pelo contrário. Ele é meramente um mundo energético que nos circunda, um mundo dessa natureza, portanto, parte do fenômeno do tempo e do espaço, parte do nosso fenômeno de criação da realidade, que nós simplesmente não percebemos normalmente. Mas quando nos treinamos buscando essa percepção, buscando essa sensação, podemos perceber as forças que circulam em nós, circulam nos outros, circulam na natureza, nos seres vivos, e podemos acreditar que isso é a verdade, que isso é a realidade transcendente por detrás do véu da nossa compreensão. Porém, isso ainda é um aspecto exterior. Isso ainda é uma ilusão. Uma ilusão de que, meramente porque era invisível, né, essa realidade era o eterno, era o perfeito. Mas isso é apenas uma parte de nós mesmos. Muito bem. Então, não é pelo acúmulo de conhecimentos, não é pela tentativa de aquisição de poderes, não é pela tentativa de perseguir sensações ou percepções. E a quarta capacidade humana, a capacidade de agir. Essa capacidade, às vezes, nos faz buscar listas de coisas. Aquilo que um buscador da verdade ou aquilo que um liberto deveria fazer. E isso nos orienta a treino, a repetição, a um comportamento exterior, muitas vezes artificial. Isso nos busca encontrar mestres externos a nós mesmos. E essa última capacidade, não é, que tenta manifestar exteriormente algo que deveria ser uma transformação interna, nos leva, novamente, apenas a uma ilusão de que estamos seguindo um caminho. Pois bem, amigos, esses 4 aspectos, né, essas 4 capacidades humanas,
podem ser utilizadas de uma outra maneira? Elas podem, de verdade, servir como ferramentas para que nós não sigamos exteriormente esse caminho, mas nos transformemos nesse caminho. Ou seja, que essa transformação não seja mais um treino, uma tentativa externa de realizar algo, mas uma mudança efetiva do nosso ser. Se isso não fosse possível, não existiria base alguma de transformação do ser humano. Porém, existe uma chave, existe um segredo para que isso ocorra. Em todas essas tentativas de seguir um caminho, tentativas exteriores de materializar, de agarrar o caminho da verdade, da libertação, existia sempre um ponto de partida. Esse ponto de partida é o nosso eu. O nosso eu tentando ser mais sábio, o nosso eu tentando ser mais poderoso, o nosso eu tentando ser mais sensível, ou mesmo o nosso eu tentando ser melhor, buscando a sua própria projeção do bem. Essas 4 capacidades humanas, esses 4 carros de Apolo, só podem funcionar verdadeiramente se o ponto de partida for outro. Se o buscador da verdade tiver a coragem de reconhecer que o seu próprio eu não é base de construção. O seu eu não pode ser objetivo. O seu eu tem que ser um servidor. O seu eu tem que ser uma ferramenta. Um servidor do quê? Uma ferramenta do quê? Do princípio divino universal que já se encontra no imo do seu próprio ser. É esse princípio que o transformou num buscador. Um buscador não decide, numa bela manhã de inverno, tornar-se um buscador da verdade. Um belo dia, seja por um acontecimento da sua vida, seja por algo que já vem desde uma vida passada e o transforma nisso desde pequeno, mas é a verdade que decide que um buscador vai buscá-la. Não seu eu. Não algo que ele mesmo busca, decide, mas é a verdade que desperta nele e que faz com que ele a busque. Essa verdade, esse núcleo de verdade é o princípio universal, o princípio divino, que já teve incontáveis nomes em incontáveis escolas espirituais do passado e de diferentes povos. Já foi chamado de flor de lótus, já foi chamado de Atman, já foi chamado de botão de rosa, já foi chamado de grão de mostarda, incontáveis nomes. É esse núcleo que, quando desperta, transforma o ser humano num buscador. Esse núcleo nós poderíamos chamá-lo de espírito. A consciência humana que foi tocada por esse núcleo, poderíamos chamar de alma. Quando a alma humana para de buscar a realização de si mesma, a realização do eu, e se volta para esse princípio universal, então o eixo original do ser humano foi reencontrado. O eixo ao redor do qual a alma humana pode voltar a ser concêntrica e não mais excêntrica. Viver com base nesse eixo, nesse princípio, e não mais fora de si mesma. Quando a alma humana reconhece esse eixo e coloca todas as suas capacidades a serviço desse núcleo, desse princípio divino original, então os 4 cavalos de Apolo, né, as 4 capacidades humanas podem ser guiadas na carruagem, no ser humano, pelo princípio espiritual, simbolicamente pela luz por Apolo. Então, o pensamento é base para um novo conhecimento. Um conhecimento de primeira mão que surge como consequência de um autoconhecimento sóbrio e desapaixonado. As verdadeiras capacidades humanas surgem como uma consequência natural do princípio divino original que novamente voltou a brotar no ser.
uma nova vitalidade circula por todo o ser humano, transformando, finalmente, a sua maneira de viver. Então, um novo pensar, um novo querer, um novo sentir e um novo agir transformam o ser humano no próprio caminho. O ser humano não busca mais um caminho exteriormente. Ele reconhece que nele mesmo já existe aquele que simbolicamente dizia: eu, o Espírito, o núcleo divino original, sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, o Espírito, a verdade, a alma, a vida, o ser humano e as suas 4 capacidades. Porém, amigos, para que nós trilhemos de verdade esse caminho, transformando-nos nesse caminho, para que nós nos abramos à proposta de trabalho da escola espiritual moderna, que é a mesma proposta de trabalho de todas as escolas espirituais de todos os tempos. Nós precisamos cuidar para que essas 4 capacidades humanas não sofram um abuso em demasia da nossa consciência eu. Como se pudesse dispor delas como se fosse, como se nós fôssemos propriedade de nós mesmos. Como se toda a existência humana fosse apenas para manifestar a realização total do eu, do ego humano. É por isso que a escola espiritual moderna coloca como condição para todos aqueles que, reconhecendo essa proposta de trabalho, anseiam trilhar esse caminho, essa senda, de uma maneira em que eles mesmos, o seu próprio ser, se converta nesse caminho, é preciso um mínimo equilíbrio de consciência, uma manutenção da lucidez em relação ao nosso pensamento. Obviamente, nos seus aspectos funcionais, mas principalmente nos livrando das ilusões e das projeções que normalmente assolam o nosso pensamento. O segundo aspecto que a escola espiritual coloca como condição é que nós não nos liguemos conscientemente a toda essa circulação de forças, a essa busca por poderes ocultos, a essa busca pelo desenvolvimento das capacidades do nosso eu. E utilizemos a nossa força vital, a nossa consciência, para o verdadeiro autoconhecimento. Um autoconhecimento que deve resultar finalmente numa nova atitude de vida. A escola também solicita àqueles que gostariam de tornar-se alunos que eles cessem qualquer atividade de práticas mágicas, de práticas ocultas, que impactam diretamente a sua força vital. E também, por último, que eles não façam uso de substâncias que entorpeçam sua consciência, porque seria, cremos que vocês concordariam conosco, seria um contrassenso a busca de uma nova consciência, uma transformação da vida através de uma nova consciência, se nós pegamos a nossa própria consciência e a submetemos a práticas, a substâncias que a entorpeçam e a desfoquem. Então, de uma maneira muito simples, bastante sucinta, nós gostaríamos de encerrar essa introdução sobre esse tema que é um tema central para aqueles que buscam a verdade, que anelam encontrar a verdade, que é justamente o que fazer quando isso ocorre. Estamos à disposição de vocês e os nossos amigos que estão acompanhando o chat vão nos passando agora as perguntas que vocês formularem. Por favor, fiquem absolutamente à vontade. O Giovanni Luego pergunta: de fato, o acúmulo de conhecimento não é o caminho, mas certa vez ouvi que o conhecimento pode servir como um caminho à sabedoria. Isso está certo? É Giovanni o nome dele.
Isso mesmo. Giovanni, sem dúvida nenhuma, todo buscador da verdade passa pelo conhecimento universal. O conhecimento universal, nós o chamamos assim, porque ele possui a mesma característica em todas as épocas e em todos os povos. Nós encontramos as características desse conhecimento universal no Oriente, no Japão, na China, na Índia, no Oriente Médio. Nós encontramos esse conhecimento no Egito Antigo, na Grécia Antiga. Nós encontramos esse conhecimento também na Europa medieval. Encontramos esse conhecimento nos povos que se encontravam aqui na América antes dos descobridores chegarem. Esse conhecimento, ele sempre aponta para a mesma questão, que o nosso eu não é o centro. E que quando nós tentamos colocar o nosso eu nesse centro como ponto de desenvolvimento e construção, em realidade nós nos desviamos do caminho que nós buscamos com tanto ardor. É muito importante que nós tenhamos uma base filosófica, é muito importante que nós tenhamos alguma base esotérica. Esse conhecimento, ele nos dá perspectiva, ele nos dá direcionamento, ele nos dá sobriedade em relação a esse mundo que nós vivemos. Um mundo onde nós somos inundados por dados todos os dias, não necessariamente por informação. Informação é um dado que é útil, né? Mas a questão fundamental não é se nós temos uma base de conhecimento ou não. A questão é, depois que nós adquirimos essa base mínima, que nos faz olhar para nós mesmos com mais profundidade e olhar para o mundo com mais perspectiva, o que é que nós vamos fazer com isso? Veja bem, todo esse conhecimento visa só uma coisa, visa dar ao ser humano autoconhecimento. Todas essas chaves apontam sempre para dentro, apontam para o núcleo do seu próprio ser. Portanto, se nós conhecemos uma linha esotérica, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e vamos meramente colecionando todo esse conhecimento, como se fossem volumes intermináveis no nosso corpo mental, o que nós estamos fazendo? De que adianta refletir sobre a verdade, maravilhar-se com a verdade, se a verdade não se torna verdade em nós? Então nós estaríamos como que adorando um ídolo de barro, adorando uma imagem da verdade, adorando uma projeção da verdade. Então, não é uma questão de ter conhecimento ou não ter conhecimento. É uma questão de quanto conhecimento nós precisamos de fato para poder tomar a decisão fundamental das nossas vidas, que é que nós mesmos nos tornemos no conhecimento universal e que não mais o acumulemos meramente. Espero ter conseguido responder sua pergunta. Vamos para a próxima, então. O Giovanni Luego pergunta: a aniquilação do ego não pode anular a vontade, isto é, a vontade não seria instigada pelo ego? Giovanni, vamos lá. Toda a criação universal visa a manifestação de uma consciência. O caminho universal, o caminho da libertação, não é a supressão, a eliminação da consciência. A consciência se manifesta através das capacidades humanas também. Nós citamos 4, que são 4 principais, mais fáceis da gente reconhecer e estabelecer um diálogo aqui. Mas são infinitas as capacidades da consciência, do ser. Nós falamos de pensamento, falamos de vontade, falamos do sentir e do agir. Pensar, querer, sentir e agir.
Quando nós falamos que precisa haver uma demolição do eu, nós precisamos ser mais precisos aqui e compreender que nós não estamos falando no caminho da escola espiritual moderna em nenhum momento da supressão da consciência. E se nós não estamos falando da supressão da consciência, portanto, não estamos falando de não mais pensar, de não mais querer, de não mais sentir e principalmente de não mais agir. Em realidade, o problema fundamental é uma orientação da consciência. Como se ela estivesse voltada para um determinado ponto e precisasse se voltar para outro. No estado de consciência e de vida em que nós nos encontramos hoje, nós somos como aquele homem caminhando no deserto de costas para o sol. Ele olha para a sua sombra e persegue a sua sombra. Ou seja, ele está de costas para a realidade, para o princípio divino universal que já se encontra nele. E acredita e busca a realidade e principalmente a sua identidade e a sua realização numa projeção, numa sombra. Então, esse homem precisa sumir? Ele precisa desaparecer? Não. O que precisa acontecer com esse ser, com essa consciência, com esse núcleo de identidade, é que ele se volte. Que ele abandone a perseguição exterior da construção da sua identidade. Que ele abandone o seu egocentrismo. E que ele volte o seu ser. Renda o seu ser. Isso é o que significa autorrendição na linguagem da escola. Que ele renda o seu ser a esse princípio divino original. E uma vez que esse voltar-se, uma vez que essa reorientação ocorreu, ele não está mais de costas para a luz, olhando para a sua sombra ou perseguindo a sua sombra. Ele está voltado ao núcleo. Aí você pode dizer, mas ele ainda projeta uma sombra. Sim, ele ainda existe. Ou seja, ele ainda pensa, ele ainda quer, ele ainda sente e, acima de tudo, ele ainda age. Mas todas essas capacidades são classificadas ou são descritas na escola como um novo pensar, um novo querer, um novo sentir e um novo agir. Por que um novo? Porque o núcleo de onde parte esse princípio, né, é outro. Não é mais o eu buscando preencher a sua identidade em si mesmo. Mas é a consciência humana reconhecendo que o ser, o uno, a verdadeira identidade já se encontra dentro. E que ele não precisa batalhar ou buscar a construção da sua identidade, como se fosse uma gota no oceano tentando manter-se apartada dele. Ela pode buscar a sua identidade no todo, mantendo ainda a sua identidade individual. Parece um paradoxo, né? Mas esse paradoxo já foi descrito muitas vezes na linguagem universal. Eu vou citar apenas dois. Existe um paradoxo zen que diz: se você tiver uma espada, lhe darei a minha. Se você não tiver uma espada, retirarei aquela que você possui. No cristianismo, esse paradoxo é dito de um outro jeito. Ele é dito: se você quiser salvar sua vida, você a perderá. Mas se você quiser oferecer a sua vida, você a encontrará. É esse paradoxo de escassez e de abundância que reflete a orientação possível da consciência humana. O centro no ego, o egocentrismo, e o centro no ser absoluto. O centro no ser absoluto é que possibilitará que todas as capacidades humanas se reorientem. Que nós não mais persigamos uma sombra, não mais persigamos um caminho, não mais tentemos seguir exteriormente um caminho, mas nós seremos nós mesmos esse caminho. Espero ter conseguido responder. Vamos para a próxima. Multiconcertos pergunta:
Pode-se fazer uma analogia dessa carruagem de Apolo, que você fez referência, com a carruagem de Krishna e Arjuna? Multiconcertos. Gostei do seu nome, multiconcerto. Sim, plenamente. Essa carruagem, né, que aparece em diferentes mitologias, sempre indica esses, digamos assim, 4 elementos, vai. Você tem os cavalos, né? Às vezes é uma quadriga, às vezes é uma biga, ou seja, às vezes isso vem agrupado de maneiras diferentes, em 4, em 2, em 3, tanto faz. O outro elemento é o próprio carro. O próprio carro é o quê? É a manifestação física do ser humano, que é preenchida por essas capacidades, ou impulsionada, né, ou levada adiante por essas capacidades. Você normalmente tem alguém às rédeas, né, que no caso, por exemplo, do símbolo que você utilizou do Oriente, é Arjuna, que é o guerreiro, e você tem o princípio central, né, o espírito, que nessa mitologia ou nessa alegoria é representado por Krishna. O que é muito bonito nessa imagem, e se você me permite pegar carona no seu comentário aqui, dizendo que sim, é a mesma carruagem, é que nessa alegoria que nós encontramos no Bhagavad Gita, né, Arjuna se encontra diante da batalha da vida. E Arjuna olha os 2 exércitos, né? O exército ao qual ele aparentemente pertencia e o exército contrário. E ele reconhece os seus parentes de sangue, os seus amigos, né? Os seus companheiros de batalhas anteriores e tudo mais. E está diante de uma batalha que possivelmente vai ser a batalha mais sangrenta de toda a vida dele. E diante disso, desse conflito terrível, ele desfalece. Ele diz, eu não tenho condição de lutar. Eu não tenho condição de levar adiante a batalha interior para transformar o caminho, para transformar a mim mesmo nesse caminho. E nesse momento, o princípio divino original surge na carruagem, ou seja, surge no cenário da consciência humana. Krishna se manifesta. E Krishna ordena a Arjuna que lute. É claro que nós podemos interpretar essa mensagem de N maneiras, né? Nós podemos olhar para isso como sendo a batalha da vida, podemos olhar para isso como sendo as circunstâncias inevitáveis pelas quais nós temos que passar e precisamos encontrar o ânimo para isso e tudo mais. Porém, existe uma outra maneira interior de olhar para essa batalha. Todos esses seres, esses guerreiros diante dos quais Arjuna se encontra, que ele classifica como seus parentes, os seus amigos, os seus companheiros de batalha e tudo mais, em realidade, são as forças que habitam dentro do próprio microcosmo no qual ele vive. Na escola espiritual moderna, e assim como na linguagem do ensinamento universal, o ser humano não é visto apenas como essa roupagem de carne e de sangue. Essa é só a pontinha do iceberg. O ser humano, esse ser humano que nós reconhecemos no espelho de manhã, né, antes de escovar os dentes, fazer a barba, pentear o cabelo, e chamamos, esse aqui sou eu, é apenas uma pontinha de um iceberg. O ser humano é um sistema muito mais complexo, que é comparado a um micro-universo ou a um microcosmo. E dentro desse micro-universo e desse microcosmo, circulam incontáveis forças. Circulam todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, que são os aspectos da nossa vontade, todas as nossas sensações e percepções, e o reflexo das nossas ações, que nós chamamos de karma, ou lei da causa e do efeito. Então, é contra isso que Arjuna tem que lutar. Percebam que se Arjuna estivesse buscando desenvolver ou treinar esses exércitos, treinar os seus pensamentos para acumular conhecimentos,
treinar os seus desejos para ganhar faculdades ocultas, treinar a sua percepção para que os mundos sutis ficassem visíveis, ou seguir uma lista interminável de práticas, de exercícios, as instruções detalhadas de um guru, um mestre externo, que a descrição dessa batalha seria um pouco diferente. Não, ele tem justamente que batalhar contra esses automatismos que vivem e preenchem o seu ser. Vivem nele e preenchem o seu ser. É na medida em que ele reconhece que essas forças, em realidade, o fazem pensar, então ele é pensado. O fazem querer, então ele é desejado. O fazem sentir, então ele é palco de uma série de percepções. E que o fazem reagir e não agir. É na medida em que ele reconhece tudo isso e que utiliza a força que vem desse princípio divino, original ou universal, ou dê o nome que você quiser, que se manifesta nessa imagem como Krishna, é nesse momento em que ele recobra a sua consciência, recobra a sua força e percebe que só existe uma maneira. A maneira é travar a batalha interna. E é a batalha interna que permite que ele não mais siga uma projeção, seja de um pensamento, de um desejo, de uma percepção ou de uma reação, mas que ele se torne o verdadeiro agente, aquele que comanda os cavalos da sua carruagem com base no núcleo, no princípio original em si mesmo. Perdão se a gente tomou ou pegou carona na sua pergunta para falar de uma coisa que estava ligada a esse tema, mas a gente não podia deixar passar essa oportunidade, tá bem? Obrigado. Vamos para a próxima pergunta. O Adriano Andrade pergunta: esse autoconhecimento buscado pelos estudantes da escola espiritual é o conhecimento da nossa personalidade mortal ou do átomo centelha do espírito? Adriano, é uma excelente pergunta. Na antiguidade, as cidades às vezes pegavam fogo nos faróis, né? E um farol na antiguidade, ele era feito de 3 elementos. Ele era feito de um fogo que tinha que ser mantido aceso o tempo todo, e era daí que normalmente, quando a coisa descontrolava, pegava fogo no farol, pegava fogo na cidade inteira, né? Então esse fogo que ardia no núcleo, de um espelho de prata, né? Normalmente uma superfície côncava de prata bem polida, que era capaz de pegar a luz desse fogo e refletir. E o terceiro elemento era esse facho de luz que era projetado para fora, normalmente no mar, para ajudar as embarcações a desviarem dos recifes e das pedras e poderem chegar ao porto de uma maneira segura. Por que a gente está usando essa imagem, Adriano? Porque o conhecimento de si mesmo é um conhecimento que visa uma transformação. Esse autoconhecimento visa trazer esse barco que está no meio da tempestade do mar ao porto seguro. O barco, a tempestade e o porto seguro somos nós mesmos. São aspectos do nosso ser que precisam ser descobertos. Mas tudo isso só pode acontecer se houver fogo. E do fogo brilhar uma luz e a gente utilizar essa luz para, de fato, tomar as nossas atitudes ou as nossas decisões nesse mar turbulento da vida. Se nós buscássemos autoconhecimento apenas com o objetivo de nos tornarmos especialistas no nosso eu, na nossa personalidade egocêntrica, no final do dia, no final da vida, nós teríamos nos convertido apenas em especialistas no nosso próprio egoísmo. E isso, se de um lado nos daria muito assunto e muita capacidade de articular, sou assim, sou assado,
penso assim, penso assado, gosto disso, não gosto daquilo, etc. Por outro lado, não nos transformaria em praticamente nada. Nós não nos moveríamos quase 1 milímetro sequer em relação a nós mesmos. É por isso que na escola espiritual moderna, nós insistimos tanto nesse ponto fundamental. E nós buscamos nos autodenominar uma escola espiritual, ou seja, um caminho, uma prática de vida que precisa utilizar o único ponto de apoio que não se encontra nessa configuração desse mar revolto. Esse é o ponto de apoio que pode mover o mundo. O único ponto estável, imóvel que se encontra no ímã de nós mesmos. Então, o autoconhecimento é conhecer a nossa personalidade ou conhecer o átomo centelha do espírito. O verdadeiro autoconhecimento é, a partir do impulso do átomo centelha do espírito, que é como esse fogo que arde no núcleo do nosso ser, voltar a nossa consciência a esse impulso, com maior honestidade interior, com o maior anelo interior, e permitir que esse fogo ilumine a nossa consciência e projete na nossa consciência, simbolicamente nesse espelho de prata, a imagem da realidade. E com base nessa luz, nesse facho de luz, a gente consegue olhar para a nossa personalidade, para o nosso mundo, para tudo aquilo que circula em nós mesmos e compreender de dentro para fora onde é que nós estamos presos. Onde é que aquilo que nós acreditamos ser, o nosso pensamento, o nosso sentimento, os nossos desejos, as nossas reações, que eles estão assentados e, na verdade, eles são os próprios tijolos daquilo que constitui a prisão do nosso próprio ser. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta de trabalho. Assim como um farol era, na antiguidade, talvez uma das ferramentas mais importantes para poder levar um ser humano ao seu objetivo, ao porto seguro. Esperamos ter conseguido endereçar a sua questão e ter te oferecido alguns elementos para a tua reflexão. Vamos tentar endereçar a próxima. O Hélio Júnior pergunta: há uma estrutura de graus na Rosa Cruz Áurea? A escola espiritual moderna, a escola da Rosa Cruz Áurea, possui aspectos, sim. Nós não chamamos de graus, a gente chama de aspectos. Esses aspectos são 7. Eu posso dizer para você qual é o objetivo de cada um desses aspectos. Tá? Desde o autoconhecimento, a uma ligação consciente com esse princípio e a reorientação de toda a consciência humana ou da alma, a travessia do deserto de si mesmo, ou seja, vencer todos os nossos automatismos, uma vez vencido esse deserto, atravessado esse deserto, reencontrar de maneira clara e consciente o princípio dessa nova consciência, dessa nova realidade que desponta em nós, e através dessa nova consciência e dessa nova realidade, transformar a nossa vida, servir como um fator de transformação para a humanidade e transformar-nos, nós mesmos, nessa nova realidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, brevemente falando. Porém, mais importante do que nós conhecermos esses aspectos externos, não é? E é por isso que a escola não os chama de degraus e tudo mais, ela os chama de aspectos. Se você pensar numa rosa, né? Aproveitando que nós somos Rosa Cruzes aqui, falar um pouco de uma rosa, né? E se você me dá um momento aqui. Temos uma rosa aqui, né? Faz de conta que cada pétala dessa rosa é um aspecto.
Você tem algumas pétalas que estão um pouquinho mais longe do núcleo da rosa, outras mais próximas e tudo mais. Mas nós conseguimos conceber uma rosa só com uma pétala ou outra? Ou a beleza da rosa está em alguma sequência? Né? Não é bem isso, né? A linguagem intuitiva da nossa alma diz que é diferente. Então, a verdadeira escola espiritual não é uma organização externa, não são os nossos prédios, não são nem mesmo os nossos livros. A verdadeira escola espiritual é um campo. É um campo que às vezes nós o chamamos de campo de força, às vezes de campo de luz, às vezes de campo de vida, para indicar que nele circulam uma nova ideação, que nós chamamos de força, uma nova força de animação, que nós chamamos de luz, simbolicamente, e uma nova possibilidade de realização, que simbolicamente nós chamamos de vida. Nesse campo inteligente, que é formado pelo impulso coletivo de todos os alunos, portanto, colocar em prática aquele aforismo que diz um por todos e todos por um, não com um mestre externo dirigindo um grupo de seguidores, né? Não é isso. Mas é o esforço de todos servindo como impulso impessoal a todos. E esse campo que vibra nesse diapasão, também vibra no diapasão de todos aqueles outros campos que se formaram ao longo do tempo e em todos os povos, em todos os locais. Essa é a verdadeira escola espiritual. E nessa verdadeira escola espiritual, nesse verdadeiro campo, existe apenas um aspecto. Esse aspecto é a luz. Esse aspecto é a verdade. Esse aspecto é a realidade. É a eternidade. Será que a gente consegue separar a eternidade em um instante? Talvez cada instante contenha a eternidade inteira, mas a eternidade é indivisível. A verdade é una e única. Nesse campo, né, a partir do momento em que a alma humana, que a consciência humana se liga a ele, todos os aspectos da transformação, desde o começo até o fim, como se fosse um círculo, se manifestam inteiramente, plenamente, como uma fonte única de força. Então, respondendo a sua pergunta, a escola tem degraus ou aspectos? Sim e não. Espero que a resposta não tenha te confundido mais. E que te ajude a refletir interiormente sobre essas questões. Vamos tentar endereçar a próxima pergunta. O Bruno Barbosa pergunta se o átomo centelha é o mesmo que a glândula pineal. Bruno, no ensinamento universal, o átomo centelha do espírito também é chamado de mônada. Mônada significa um núcleo de força. A mônada, ela não é algo unidimensional, ou seja, que ela se localiza num lugar do corpo do ser humano e pronto, tá? Se nós pensássemos assim, era o mesmo que acreditar que a luz fosse um dos aspectos, uma das cores do arco-íris, não é? O arco-íris, na nossa concepção atual, tem 7 cores. Tem povos que já disseram que tem 8, outros que disseram que tem 3 e tudo mais. Isso aí é um reflexo do nosso próprio estado de consciência. Mas vamos assumir aqui que esse arco-íris tem 7 cores, né? Essas 7 cores são o quê? A manifestação da mesma luz. O átomo centelha do espírito, ele está no núcleo do micro-universo, do microcosmo que o ser humano habita. É por isso que nós indicamos normalmente que esse átomo se encontra no coração. Mas, utilizando ainda a imagem da rosa, né, essa rosa não tem uma pétala só. Essa rosa tem incontáveis pétalas. E um dos aspectos que precisa se transformar é
a pineal, ou o círculo ígneo da pineal, ou o chakra coronário, né, que fica mais ou menos acima, um palmo, né, da cabeça do ser humano. Em alguns desses nossos encontros, nós citamos imagens relativas a isso, né? Se você, por exemplo, pegar as pinturas antigas, que queriam indicar alguém que tinha atingido a iluminação, você normalmente tinha um disco bastante aberto e luminoso em cima do círculo ígneo da pineal. Você tem pinturas orientais, antigas, ou esculturas orientais, né, onde existe um ornamento, um adorno aqui nessa região da pineal. Se você pegar os guaranis, a tradição esotérica dos guaranis aqui da América do Sul, eles diziam que no coração do guerreiro, Arjuna, né? Talvez não se chamasse Arjuna, tivesse um outro nome em Guarani, né? Mas no coração desse guerreiro vive um pássaro misterioso, um pássaro de luz, um colibri, um beija-flor, né? E que esse pássaro, quando ele despertasse, ele precisaria alçar voo, e o verdadeiro guerreiro não deveria tentar interferir no voo dessa ave sagrada, ou seja, não tentar realizar exteriormente com a vontade do seu eu esse caminho, e deveria deixar que ele alçasse voo e formasse um ninho num espaço mais ou menos a um palmo acima da cabeça do guerreiro, o círculo ígneo da pineal. Então, qual é a relação entre esses dois centros? Esses dois centros você pode enxergar como sendo aspectos da mesma mônada. Na medida em que esse átomo centelha, esse botão de rosa vai abrindo e desabrochando e vai preenchendo todas as câmaras do verdadeiro coração energético que está por detrás do nosso coração de sangue, né, que nós às vezes chamamos de rosa do coração. Quando essa rosa do coração vai sendo preenchida por esse princípio original da mônada, é uma consequência natural que o círculo ígneo da pineal e os outros centros energéticos do ser humano também se abram a essa irradiação do espírito. Então, aquilo que é dentro é fora, o que é no assim como é em cima, é embaixo, como dizia Hermes Trismegistus, ou seja, existe só um ser. E na medida em que essa transformação vai desabrochando, vai progredindo, vai ocorrendo, que essa rosa vai se abrindo, se preenchendo, pelo círculo ígneo da pineal, os raios do espírito também vão penetrando e transformando o nosso ser. Essa transformação ela é representada pelo caduceu de Hermes, aquele símbolo clássico de um bastão com duas esferas, uma esfera maior alada em cima e duas serpentes. As serpentes são o nosso sistema simpático e parasimpático, é só colocar a mão aqui atrás e sentir, né? Essas duas saliências que nós temos, nosso sistema nervoso, que é voluntário e involuntário, o canal central, que é a nossa medula, a base, que é o chakra raiz, e o topo, que é o círculo ígneo da pineal, que quando esse processo se realiza, surgem o quê? Surgem essas asas, né? Ele fica um sistema alado, ele ganha uma nova dinamização, novas faculdades originais do ser humano. Espero ter conseguido me aproximar da sua questão. Vamos para a próxima pergunta. Essa será a última pergunta da noite, tá? Pois não. A Ângela Vilar solicita que você fale um pouco mais sobre livre-arbítrio. Ângela. Ângela, nós temos muita coisa na nossa vida, no nosso estado atual, como seres humanos egocêntricos, né? Seres humanos que elegeram, conscientemente ou inconscientemente, o seu eu, o seu ego como o centro do universo. A gente diz que a astronomia evoluiu, a gente era geocêntrico, ficou heliocêntrico, agora tem uma visão muito mais completa do universo, mas no nível micro, na questão individual do ser humano, nós ainda somos
muito mais atrasados do que aqueles geocêntricos, que acreditavam que a Terra era o centro do universo. Porque nós colocamos o nosso eu como centro do universo. Quando nós nos colocamos nesse estado de consciência e nesse estado de vida, nós perdemos quase que instantaneamente a nossa capacidade de livre arbítrio. Isso parece um contrassenso, né? Porque quando, teoricamente, eu reforço a figura do meu próprio eu deveria, por consequência, reforçar também a minha capacidade de escolha, a minha capacidade de decidir o rumo da minha vida, o meu destino, aquilo que eu quero fazer, assim por diante. Mas é o contrário. É na medida em que a gente vai se fechando em si mesmo, né? Querendo que tudo venha para nós mesmos, é que nós vamos perdendo a capacidade de perceber que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas reações não são o nosso ser. São forças que circulam em nós. Mas pelo fato da gente estar quase que como um buraco negro, atraindo tanto e tudo para nós mesmos o tempo inteiro, as coisas estão tão perto que nós perdemos a perspectiva. E nós, assim como se fala em psicologia, nós nos identificamos. Nós buscamos a nossa identidade nesses pensamentos, nesses desejos, nessas percepções e nessas reações. O livre-arbítrio é algo completamente diferente disso. É diferente de você ser pensado e achar que pensou e escolheu pensar. É você sentir um desejo, achar que desejou e agir em consequência, achando que está seguindo a sua própria vontade. Isso é o oposto de livre-arbítrio. Na verdade, nessa situação nós somos verdadeiros autômatos. Nós somos marionetes na mão dessas forças que nós incorretamente olhamos, classificamos e chamamos do nosso próprio eu. O livre-arbítrio começa pela capacidade de observar a si mesmo. É por isso que Pitágoras insistia com seus alunos e os deixava em silêncio durante quase 3 anos. Né? Pensa bem, podia ser pior. Né? E com algumas coisas para refletir, uma delas era: homem, conheça-te a ti mesmo. Então, conhecer a si mesmo é reconhecer que esses pensamentos são externos ao núcleo da nossa consciência e que nós somos joguetes, que nós não estamos escolhendo pensar, estamos sendo pensados. E o mesmo vale para os desejos, para as percepções e para as reações. Livre-arbítrio significa ganhar de novo um grau, um degrau, um aspecto de consciência de si mesmo, de autoconhecimento. E é nesse espaço que nós podemos começar novamente a escolher. No começo, no princípio, não existe escolha alguma. Nós meramente reconhecemos que somos um joguete dessas forças. Nós só vamos ver o caminhão depois que ele já nos atropelou, digamos assim. Né? Mas se a consciência se mantém firme nesse propósito, não treinando a si mesma, mas com base numa ligação cada vez mais consciente com esse núcleo do espírito, esse núcleo universal em si mesma, que lhe dá a possibilidade de se conhecer, esse espaço de autoconhecimento vai se ampliando. Até o ponto em que você reconhece o fenômeno que te move, que você reconhece a causa do fenômeno que te move, até o ponto em que a causa desse fenômeno fica tão clara diante da sua consciência, que a sua consciência volta a ter a capacidade de escolher se vai se submeter a ele ou não. Isso é livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é uma conquista. É uma conquista depois de uma batalha enorme dentro de si mesmo, contra si mesmo. Com base na força do único, do uno, do ser verdadeiro que está no coração de cada um. Muito bem.
Essa foi a última pergunta da noite e nós gostaríamos de encerrar agradecendo a presença de todos vocês e dando alguns avisos de ordem prática que seguramente alguns já devem ter circulado como letreiro aqui durante essa nossa conversa, mas nós reforçaríamos apenas para clareza e para que você os registre. O primeiro deles é que nós temos alguns canais no YouTube. Basta você digitar Rosa Cruz Áurea e você vai encontrar não só essa, mas várias palestras interativas e mesmo vídeos que nós gravamos que estão lá disponíveis com esse conteúdo da escola, com esses temas fundamentais. Então, nós, de antemão, convidamos vocês a darem uma olhada nesse material, se essa nossa conversa nessa noite ressoou como algo que você de fato está buscando. A segunda maneira pela qual a gente pode entrar em contato é através da nossa página no Facebook. Basta digitar Rosa Cruz Áurea também. Existe uma página nacional, existem várias páginas regionais. Nessa página nacional e nas páginas regionais você vai encontrar conteúdo da escola, links para publicações, links para vídeos, etc., mas também toda a nossa grade, a nossa agenda de eventos, tanto presenciais quanto virtuais como esse que nós estamos tendo hoje à noite. Tá? Nós também temos o site da escola, né? www.lectoriumrosicruciano.org.br. Lá você encontra todo esse conteúdo, mas na aba da editora Pentagrama, nesse site, você encontra toda a literatura da escola, todos os livros, todas as revistas publicadas, salvas ali em formato PDF, ou mesmo em formato de livros digitais, que você pode descarregar no seu computador, no seu tablet, no seu celular, e ler à vontade, sem custo nenhum, porque o objetivo da escola é disponibilizar isso gratuitamente. Tá? E entre uma palestra e outra, nesse formato que ocorrem a cada 15 dias, nós temos também uma reunião por Skype na semana seguinte, onde você pode fazer perguntas ou aprofundar um pouco mais o tema que foi tratado aqui, que eventualmente nós não tivemos oportunidade ao mesmo tempo de responder durante a duração de mais ou menos 1 hora, que é o tempo desse nosso encontro. Então, nós encerramos aqui, mais uma vez, agradecendo a presença de todos vocês e convidando vocês para todas essas atividades, mas principalmente para o nosso próximo encontro virtual, que ocorrerá na segunda-feira, no dia 15 de agosto, no mesmo horário, às 20 horas. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.